Boa tarde para todo mundo. Acho que todo mundo que está aqui já conhece a turma aqui da empresa, mas meu nome é Mariela Gontijo e eu estou aqui hoje com a Bárbara e com o Samir, em nome de todo o time nosso da Voz, para dar as boas-vindas para todos vocês. A gente trouxe aqui um tema hoje, no mínimo, importante, né? O Brasil vem passando por uma reforma tributária estrutural bastante importante, e o objetivo nosso aqui é tentar entender um pouquinho como é que essas mudanças vão nos atingir, né, e o que que a gente precisa tentar entender e se antecipar aqui com relação ao tema. A gente convidou o Samir, então, Samir, obrigado. Ele vem aqui hoje para bater um bate-papo aqui com a gente. Eu acho que quem não conhece o Samir ainda, ele é um dos sócios fundadores da Schwab Paiva, Justos Advogados Associados. Ele é advogado e economista, tem pós-graduação em Direito Tributário, é responsável pelas áreas de planejamento sucessório e tributário no escritório, e ele tem um ênfase em imposto de renda de pessoas físicas no Brasil e no exterior. Já atuou na Price, como consultor das áreas tributária e empresarial, especialista em planejamento tributário e societário, imposto indireto e imposto de renda de pessoa física. Foi, por anos, presidente da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. Ele é colunista do portal e Investidores do Estadão e, além de tudo, participa de um podcast que chama Despachados, o Juridiquês Sem Complicação. Então, antes do Samir começar a apresentação, só vou falar um pouquinho como é que a gente programou a dinâmica aqui de hoje. A gente tem uma apresentação que o Samir vai passar em torno de 20, 30 minutos. A gente bateu um papo aqui antes e entendemos que vai ficar mais dinâmico, vai ficar mais interessante se a gente trouxer as perguntas das pessoas. Então, a gente deve ter uns 30 minutos aqui de perguntas que vocês podem já começar a enviar para a gente. A gente já recebeu algumas perguntas de alguns clientes que mandaram antes. Então, fiquem à vontade de ir mandando aqui pelo chat para a gente, que a gente vai tentar organizar e trazer os temas por partes, tá? Então, Samir, super obrigado. Vou passar aqui para a Bárbara, só para ela começar a se apresentar também. E aí, Samir, eu te peço para na sequência para você começar a apresentação. Eu vou subir ela aqui e, na sequência, a Bárbara vai começar a trazer algumas perguntas que a gente já recebeu. Obrigada, Samir. Todos bem-vindos. Eu sou a Bárbara, sócia aqui da Voz, e ansiosa aqui para ouvir as palavras do Samir sobre o assunto que é extremamente importante. Legal, legal. Bom, pessoal, obrigado. Antes de mais nada, eu quero agradecer a Voz pelo convite. Prazer aqui, tentar aqui ajudar com algumas opiniões, o que está acontecendo, né? A gente entrando um pouco no assunto, né? Nós temos uma reforma tributária em curso. Eu diria que isso já há alguns anos vem acontecendo de forma lenta e talvez um pouco silenciosa, mas já vem acontecendo. Então, a gente costumava dizer que o Brasil ele tinha algumas oportunidades tributárias de postergação da tributação, de se pagar menos impostos ou mais para frente, ao menos, que isso a cada ano vem sendo, essas portas vão sendo fechadas, o fisco está cada vez mais atento a isso, ele está mais, ele conhece mais as possibilidades de planejamento existentes. Então, eu diria que a primeira delas, né, que houve foi a questão do fundo exclusivo no Brasil, que não tinha o Come Cotas, que era realmente um benefício muito grande financeiramente. Isso foi fechado. Então, esse diferimento do Come Cotas no fundo fechado exclusivo, isso acabou. Então, essa porta fechou e hoje é tributado da mesma forma, existe o Come Cotas. E depois tivemos a tributação offshore, que essa foi uma grande mudança, né? Porque antigamente as pessoas que tinham investimento no exterior, através de uma empresa, de uma companhia offshore que estava sediada em paraíso fiscal, em jurisdição não tributada, ou com tributação favorecida, havia a possibilidade de investir no exterior, aplicar, enquanto esses rendimentos, esses ganhos estavam dentro da empresa e não eram disponibilizados para a pessoa física, sócia, não havia tributação. Isso também em 2024 acabou.
e agora existe uma tributação de 15% sobre o lucro, independentemente da distribuição ou da disponibilização. As pessoas já pagaram no ano passado, vão na declaração, vão pagar novamente este ano se tiveram lucro. Essa foi uma outra mudança relevante. E uma terceira, que aí sim já está, né, vinculada aqui à reforma tributária, é o ITCMD, que é o Imposto sobre Herança, né, de doação e herança, que também eu diria que o Brasil ele tinha um imposto. Eu não estou entrando aqui, tá, pessoal? Eu não estou entrando aqui na questão se o dinheiro é bem aproveitado, se o dinheiro retorna para a população, em termos de saúde, educação, não vamos entrar nesse mérito aqui, mas o fato é que a tributação da herança e de doações no Brasil ela é baixa comparada com outros países. Sempre foi, até acho que ainda é. A questão principal é que o contribuinte no Brasil ele não tem o benefício de uma saúde, uma educação, quer dizer, ele tem que pagar por tudo isso novamente. Então, é por isso que aí deixa de ser barato, passa a ser caro. Mas saindo dessa questão, que é um pouco mais até filosófica, eu diria que o imposto de doação a 4% no estado de São Paulo, por exemplo, é uma alíquota baixa. E a base de Samir, cálculo... desculpa, só para a gente ter uma noção, assim, quando você fala que ela é baixa, assim, dá um pouco de exemplo, o que que em alguns países. Vamos dar o exemplo dos Estados Unidos, que é um país que o brasileiro gosta de comparar, ele chega a 45%. Tá? Assim, obviamente que tem alguns limites, né? 45% é para patrimônio superior a 12 milhões de dólares, não tem uma tabela, mas ele chega a 45%. Hoje, aqui no Brasil, se for no estado de São Paulo, a alíquota máxima é 4%. Então, por exemplo, tá, no Japão é alto, países da Escandinávia é alto, tem alguns países que são um pouco mais baixos, não chega nesse nível, mas 4%. No Rio de Janeiro é 8% hoje, né? O São Paulo é 4%. Mesmo 8%, que é o teto, existe uma resolução do Senado, do Senado Federal, que trava o teto em 8%. Essa resolução já é antiga, ela é de 1992, e mesmo assim São Paulo está 4%. Já poderia estar 8%, mas, por exemplo, São Paulo está 4%. Então, eu diria que a tributação de herança no Brasil ela é baixa. Agora, vai haver uma mudança relevante a partir do ano que vem, provavelmente, muito provavelmente, ainda não é 100% certeza, vou explicar aqui, mas já é um aumento relevante comparado com o que nós temos hoje. Vale dizer o quê? Que nós temos este ano de 26 ainda uma janela de oportunidade para quem quiser planejar ou para quem quiser utilizar essa tributação mais baixa. Até o final do ano de 26 não muda mais, se mudar é para o ano que vem. Mas para aqueles que querem aproveitar isso, vão ter que fazer ainda no ano de 2026. Nós temos notado que há sim uma corrida dos clientes mais preocupados com isso, preocupados em implementar isso. Tudo bem, nós estamos em março, né? Mas o ano corre. Quando a gente perceber, nós já estamos no final do ano novamente. Então, é importante que para aqueles que tenham essa preocupação, esse interesse, para que se atualizem mais sobre isso e, eventualmente, implementar, não deixar para o final, para a última hora. Tá bom? Então, hoje aqui, conforme a gente conversou, a gente vai focar a reforma nessas questões que nos afligem aqui, que é o imposto de renda, o ITCMD, que é o imposto sobre doação, e o imposto sobre herança, é o mesmo imposto, ele é estadual. Como eu disse aqui, atualmente a alíquota máxima é 8%, e existe, né? Então, falando um pouquinho disso, eu não vou entrar muito no juridiquês, não, porque acho que não importa, tá? Mas eu quero só explicar que a discussão, né? Existia uma discussão, por que São Paulo é 4%,
Aí existia uma discussão muito importante sobre doações vindas do exterior, se poderia ser tributado ou não, e estava faltando uma lei complementar para disciplinar a doação de bens do exterior, e é por isso que a gente vem ganhando há muito tempo na justiça, no judiciário, a gente consegue não pagar doação sobre bens que estão no exterior, ou doação de doadores que estão residentes no exterior, ou de pessoas que venham a falecer residentes no exterior. Embora haja uma discussão sobre isso, as fazendas estaduais no Brasil querem receber esse imposto, no judiciário a gente vem ganhando isso e estamos ainda esse ano ganhando. Agora, realmente, foi editada uma emenda constitucional, a emenda 132, desculpa, de 23, que ela acaba com essa lacuna. Então, agora, finalmente, já existe uma emenda que supre a lei complementar. Só que agora a discussão tá bom, já que agora tem que fazer uma nova lei estadual para acompanhar essa emenda. Isso é jurídico, tá? Mas só para entender, por que eu falei que ainda não é 100% certeza que vai entrar em vigor no ano que vem, em 27? Porque os estados, eles têm que editar uma lei estadual, uma lei ordinária, que a gente chama, depois da edição dessa emenda. Alguns estados falam, poxa, mas eu já tinha a lei estadual, só que não tinha emenda. Agora que tem a emenda, está tudo certo, mas não é assim que funciona. Já que essa lei que o estado tinha, ela era anterior a uma lei ou a uma emenda que não existia, agora que tem emenda, tem que fazer uma nova lei. Isso é juridiquês, né? É processo legislativo, mas que tem que ser cumprido. Então, a gente acredita que, por exemplo, o Estado de São Paulo vai editar uma lei esse ano e, fazendo isso, entra em vigor no ano de 27 essas mudanças. O que seriam essas mudanças, basicamente, já entrando nelas? Basicamente, a ideia central é unificação, tá? É a unificação das alíquotas. Então, as alíquotas vão ser progressivas, né? Ainda respeitando esse teto de 8%, mas a ideia é que, embora as leis sejam estaduais, é que haja uma unificação disso e que a alíquota de 8% seja o padrão. Então, essa é uma mudança que muito provavelmente vai entrar em vigor no ano que vem. Para aqueles que fizerem qualquer tipo de planejamento e doação ainda esse ano, a alíquota é 4%, tá? Mas deve ir para 8%, mas essa nem é a mais importante. A mais importante é que muda a base da tributação, a base de cálculo. Então, exemplo, né? É muito comum que as pessoas façam doação de cotas para os herdeiros, para os filhos, reservando o usufruto vitalício para os pais. Então, os pais, eles têm um ativo lá, ele tem uma holding, é muito comum que tenha uma holding imobiliária, por exemplo, que os pais são donos de 100% dessas cotas, eles doam as cotas para os filhos, ficando com o usufruto vitalício das cotas. O que significa isso? Significa que está feita a sucessão, mas os pais continuam no comando da mesma forma como estavam antes. Eles recebem os rendimentos, os lucros, etc., eles, se quiserem vender algum ativo da empresa, não precisam da assinatura dos filhos. Isso, os filhos só vão ter acesso a essas cotas, à gestão da empresa, após o falecimento dos pais. Tá? Então, basicamente, isso, em termos de proteção sucessória, proteção patrimonial e manutenção dos pais na gestão, é super eficiente. Isso continua, só que, atualmente, quando a gente faz a doação para os filhos, e dá para proteger os filhos, e com cláusulas de incomunicabilidade, no momento da doação, se protege com cláusula de incomunicabilidade, de impenhorabilidade, reversão, que basicamente se os filhos amanhã recebem essas cotas, eles são casados, eles venham a se divorciar, com os pais vivos ou não,
essas cláusulas e os seus rendimentos estão protegidos da partilha em caso de divórcio. A gente brinca que é a proteção contra agregados, vai. Então é contra genro, não é contra, né? Mas é genro e nora pode desfrutar do patrimônio enquanto estiver casado com nossos filhos. Se vier a divorciar, é muito comum que os pais falem, não, nosso patrimônio familiar tem que ficar dentro do nosso núcleo principal, que são nossos filhos. Então, essa cláusula é muito boa, que protege, independente do regime de bens que os filhos venham a casar, tá? Esse é um ponto. E a impenhorabilidade, amanhã, se o filho tem alguma dívida, etc., ele se protege de um credor. Então, se os pais, no momento que fazem a doação, não tem dívida, não tem execução, não tem nada, e doam para o filho abre um negócio e vai mal, quebra, tem dívidas, esse patrimônio se protege se for doado com cláusula de impenhorabilidade. Existe uma outra cláusula boa que é a reversão. No caso de falecimento do filho antes do pai, volta para os pais, ao invés de ir para os herdeiros, para o cônjuge do filho, etc. É uma forma de proteção boa. E tem a inalienabilidade, que é menos usada, que é o filho não pode dispor do patrimônio, não pode vender por um determinado período, ou até pela vida dele. Essa cláusula é menos utilizada porque trava demais. Enfim, mas eu estava falando das mudanças para 27. Então, além da alíquota ir de 4 para 8, a base de cálculo vai aumentar. Ou seja, atualmente, se eu tenho meus bens lá que estão integralizados, os meus imóveis, eu coloquei na empresa valor de declaração, valor de custo, ele está contabilizado por esse valor. E o valor do patrimônio líquido da empresa, basicamente, vai refletir isso. Então, na hora que eu faço a doação, eu pago um imposto de 4% sobre um valor de custo, basicamente, a grosso modo. É o valor do patrimônio líquido contábil, que é menor do que o valor real de mercado. A partir do ano que vem, na reforma, vai ser 8% sobre o valor de mercado dos bens. Ou seja, essa mudança ela é relevante, bastante relevante. Como que vai se aferir o valor de mercado? Tem uma série de regras nessa nova lei complementar, mas basicamente vai ser avaliado e tem umas métricas de avaliação, mas o próprio fisco vai ter um cadastro imobiliário que vai refletir o metro quadrado da região, últimas vendas. Então, a gente não sabe de que forma isso vai funcionar exatamente, que vai ser eficaz, que o número vai ser real, mas o fato é que vai estar previsto na legislação que é sobre o valor de mercado, ou seja, uma grande mudança aqui, que para aqueles que pensam em fazer algum tipo de planejamento, faz uma grande diferença fazer em 26 ou em 27. Tá? Até aqui tudo bem, Mariela e Bárbara? Já tem perguntas para isso, mas a gente vai deixar se avançar e no final a gente traz. O Samir, como eu que estou passando a apresentação, vai me falando se é para mudar aqui, tá? Porque né, você vai me acelerando. Tá. Outra questão da reforma, né? Aí existe a instituição do IBS e da CBS, né? O IBS ele substitui basicamente o ICMS e o ISS. Aqui é sopa de letrinha, tá? Não vou entrar muito nisso porque acho que não é muito objeto aqui. E o CBS vai substituir a PIS, COFINS. Mas basicamente, para quem tem uma empresa holding, se a gente conseguir, nós tentando ser objetivo, os rendimentos de locação. Então, uma das vantagens da holding é que os aluguéis recebidos na pessoa jurídica, a tributação é menor do que na pessoa física, se os bens continuarem na pessoa física. Ainda vai continuar, mas a locação na pessoa jurídica, que era basicamente de 14,5%, vai para 19%. Mas na pessoa física, que era 27,5%, vai para 35%. Tá? Sobre locação. E na operação de compra e venda de imóveis, que na pessoa jurídica era de basicamente 7%, vai para 9,5% sobre o valor da venda. Enquanto que na pessoa física, ela vai de 15% sobre o lucro, aí não é sobre venda, é sobre o lucro, para 28%. Números redondos, tá?
Então, aqui no arquivo ele está um pouquinho mais detalhado, e Mariela, se você quiser depois passar esse arquivo para os clientes, tá, fica à vontade, tá, autorizado. Bom, Então, aqui está um pouco mais, mas assim, o fato está havendo um aumento da carga, mesmo assim, acho que uma das perguntas muito usuais que a gente vê, vale a pena continuar a manter a holding? Eu tenho uma holding, melhor eu encerrar ela, voltar para a física? A gente entende que não, que ainda vale a pena a holding, vale menos a pena do que valia antes, mas ainda vale a pena, porque ainda assim a tributação na PJ é menor do que na física, e tem a questão da gestão, a questão da proteção patrimonial, a questão do acordo de sócios, enfim, existe além do tributário, existe a questão de gestão que ainda assim vale a pena manter na pessoa jurídica. Então, a holding continua sendo ainda uma alternativa. Boa. Um outro assunto importante nessa reforma, que também foi outra das janelas que existiam, que está sendo fechada, é que os dividendos, né? O recebimento de dividendos, essa pega todo mundo que tem empresa, que até o ano passado a tributação de dividendos aqui no Brasil era isenta. Estados Unidos, por exemplo, fazendo um comparativo, é 30%. O Brasil foi um dos últimos países que tinha tributação de dividendos isenta. E agora isso também acabou. Aqui no Brasil está em 10%. Na verdade, é uma alíquota que chega a 10%, vai de 5 a 10%, mas para quem recebe dividendos no ano acima de R$ 1.200.000, uma média de 100 mil por mês, vai pagar 10%. Para quem recebe acima de 600 mil no ano, aí tem uma tabelinha que começa em 5 e vai até 10, se chegar em 1.200, e o que ultrapassar 1.200 também é 10. Se for menos de 600 mil reais no ano, aí não paga. Tá? Então, essa é uma novidade. Eu tenho uma preocupação desses 10 virarem 15 daqui a pouco, não acho nada difícil isso acontecer, mas isso é só um sentimento, por enquanto é 10. A tributação sobre dividendos, assim, né, muito resumidamente, é por empresa e por CPF. Então, vale dizer que se eu tenho uma sociedade e eu receber em cada mês até 50 mil, menos de 50 mil no ano inteiro, não vou pagar. Mas e se eu tiver duas, eu receber 51, 50 e outra? Eu não pago na fonte, não há retenção na fonte, porque se ultrapassar 50, eu tenho que pagar no mês já, no mês seguinte. Se não ultrapassar, eu não pago, mas então funciona assim. Acima de 50 mil na mesma empresa, para pessoa física, eu pago, vai de 5% a 10%, depende do valor. Se for acima de 100 mil reais no mês, é 10%. Isso na fonte, para pagar no mês seguinte da distribuição. Mas aí, se eu não receber, se eu tiver de várias empresas, eu não pago na fonte nada se não ultrapassar 50 mil. Mas na declaração do ano, no final do ano, eu vou ter que fazer a consolidação disso. Se eu tiver 2, 3 empresas recebendo 50 mil, eu vou ultrapassar aquele 1.200.000 que eu falei. Vou pagar 10% lá, na declaração. Tá? Então, essa é uma questão que mudou, que está mudando. Então, eu só estou com notícia ruim aqui, né, de aumentos de tributos, mas não é culpa minha, né? É a regra. E mais uma coisa que é uma mudança para o ano que vem, que essa é bem complexa, é que vai haver um imposto de renda mínimo de 10%. Então, o que é isso, né? Isso é o seguinte, eu vou somar todos os meus rendimentos, existem algumas exclusões, tá? Mas rendimento de dividendo, rendimento de lucro no exterior, que eu paguei 15%, aplicação financeira no Brasil, que eventualmente eu pago de 15% a 22,5%, aquelas aplicações isentas estão fora, LCI, LCA, por enquanto estão fora, mas
CDB, enfim. Eu vou somar tudo que eu receber no ano, que não esteja expressamente excluído na lei, e vou ver, olha, recebi no ano 5 milhões. Se eu paguei mais de 500 mil reais sobre esses 5 milhões, eu paguei mais do que 10. Não pago mais nada. Mas se eu paguei lá, dos 5 milhões, eu estou vendo que eu paguei só 200 mil, a Receita fala, não, então você vai pagar o que falta para completar 10% de 500. 200 vai pagar mais 300 mil na declaração. Ou seja, essa é uma conta difícil da gente fazer agora. O ano que vem vai ser a primeira vez e vai depender muito do nível de rendimentos de cada um e da natureza de cada rendimento de cada um. Estou até curioso, porque o sistema da Receita vai ser muito difícil de fazer isso, mas assim, vamos fazer. Aí, né, Mariela, entrando até na sua seara, na praia, a questão é, poxa, mas então vale mais a pena eu aplicar ativos isentos, não aplicativos isentos? Vai depender. Depende também, a resposta depende da rentabilidade de um, da rentabilidade de outro, mas essa é uma outra mudança que vai ocorrer. Então, a gente já falou aqui de várias coisas, né? O TCMD aumentando, o exterior já aumentou, o imposto de renda mínimo que vai ter e a tributação de dividendos, tá? Dito isso, já vou abrir para perguntas, tá? Para finalizar aqui explanação inicial. Aqui eu falei de algumas vantagens, tá? De planejamento sucessório, porque, como eu falei, está havendo realmente um aumento de consulta sobre esse assunto, está havendo, os clientes estão fazendo. Então, aqui, depois você pode dar esse arquivo para as pessoas, para quem quiser, mas basicamente, quais são as vantagens do planejamento? Além dessa economia que eu falei da tributação, vou pagar muito menos do que aquela pessoa que não faça nada. Em caso de falecimento de inventário, vai haver uma tributação da alíquota da época do imposto, como eu falei, que vai para 8, etc., além de honorários advocatícios, além de uma fiscalização maior sobre esse valor. Fazendo em vida, e agora, esse ano, existe uma economia. Além da proteção da família, como eu falei, da unidade, os pais fazem isso com os filhos, conversa, uma coisa mais conversada, evita a briga. E a manutenção do controle sobre o patrimônio, quer dizer, os pais continuam no controle e na gestão do patrimônio. Pode passar, Mariela, por favor. Aqui é quem deve se preocupar, na verdade, são todas as pessoas que tenham herdeiros e tenham patrimônio e queiram se preocupar realmente. Tem gente que fala, é o problema dos meus filhos, não vou fazer nada agora, depois eles que paguem o que tiver que pagar. Ok, mas a maioria quer se preocupar com isso, né? Então, é um ponto a ser avaliado por cada um. Aqui algumas coisas que a gente normalmente faz em planejamento, regime de bens, aí é importante verificar qual é o regime de bens de cada um, os filhos vão casar, é importante ver se vai casar na separação de bens, na comunhão de bens, quais são os reflexos disso, em caso de divórcio dos meus filhos, o que entra, em caso de falecimento do filho, e aqui eu faço um parênteses só para deixar aqui um alerta, né? Mesmo quem casa na separação de bens, que às vezes acha que já fez um planejamento, não fez. Então, mesmo para quem casa na separação de bens, em caso de falecimento, o cônjuge ele é um herdeiro, sim, desse patrimônio. Então, aí vale a pena pensar eventualmente num testamento para proteção. Ô, Samir, eu já vou aproveitar essa deixa, já vou te convidar para uma próxima live para a gente falar um pouco disso, tá? De sucessão, se você puder depois voltar, porque eu acho que esse é um tema que, Esse é um tirando aqui tema muito maior, tem muito assunto, então né? já fica o convite feito, tá? Aqui eu estou colocando só os tópicos, porque tem a ver um pouquinho com o que a gente está falando do TCMD. Mas isso aqui você pode passar, a gente já falou, tá? É a doação com usufruto, cláusulas de proteção. E, por fim, o último slide seria esse lá fora, né? Vale, só relembrando, em caso de falecimento de um residente no Brasil, no inventário que é feito no Brasil, só entram os bens que estão no Brasil. Então, se uma pessoa residente
vem a falecer e tem uma offshore, sem planejamento sucessório lá fora, não entra aqui no inventário do Brasil as cotas da offshore. Ele vai ter que fazer o inventário lá no país da offshore. Ah, tem uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas, BVI. Vai ter que fazer um inventário em BVI. Ah, eu tenho uma empresa em Luxemburgo, um ativo em Luxemburgo, vai ter que fazer em Luxemburgo. Então, assim, é importante que se organize isso, que se faça ao menos que se conheça qual é a regra, porque dá para se proteger através de, eventualmente, um trust, que tem vários tipos de trust, o mais complexo, o mais simples, através da cláusula de joint tenancy with right of survivorship, que é, enfim, não vou entrar muito rapidamente, os sócios são todos sócios de 100%, falecendo um, não precisa de fazer inventário lá, tá bom? Continua só embora vá ter que pagar o imposto, mas não precisa fazer inventário no país. E o testamento no exterior também ajuda a que, eventualmente, se for necessário fazer um inventário no exterior, agiliza muito mais, é muito mais rápido. Tá bom? Samir, deixa eu aproveitar e pular aqui já com a nossa primeira pergunta, que é exatamente sobre ITCMD nessas estruturas. Então, pensando, né, no titular do patrimônio residente fiscal no Brasil, faleceu, ele tinha lá a sua companhia, ou era settlor de um trust, tinha uma estrutura offshore. Como é que fica o ITCMD com a reforma tributária? Tá. Com a reforma, né, a ideia principal com essa lei, com essa emenda que eu falei, a emenda 132, e saindo a lei ordinária aqui no Brasil, que vai disciplinar, que incide o ITCMD, regra geral é que vai ter o imposto, vai ter que pagar o imposto. A questão só é se vai ser feito, se vai haver a necessidade de inventário, não, como vai ser a formalização disso, se vai ser mais rápida ou menos rápida. Mas vai haver, tá? Então, se tiver no caso de um trust, por exemplo, o trust era um instituto não reconhecido aqui no Brasil. Mas agora a legislação nossa já reconhece um pouco isso, já existe a menção a um trust, e basicamente existia uma dúvida, né? Aqui, Bárbara, falando, no caso de um recebimento de herança através de um trust, ou ser um beneficiário de um trust, eu pago um imposto de doação de 4%, 8%, ou tenho que pagar 27,5%, que seria um rendimento sujeito a imposto de renda? A gente sempre defendeu que não é rendimento, isso é um imposto de doação, é o ITCMD. E a Receita, ao ela mencionar o trust pela primeira vez, reconhecer o trust como um contrato, ela disse, ali ficou muito claro, e ela reconhece que é ITCMD. Então, existe uma tributação, basicamente ela é menor, mas ela existe, tá? Então, incide esse imposto, que ele só não incide, tá? Vai respondendo a sua pergunta, no caso do doador ou donatário ou o falecido e o beneficiário serem residentes no exterior e o ativo estar no exterior. Aí realmente não tem TCMD, porque estamos falando Sim, claro. só. Mas se um deles está no Brasil, ou se o bem está no Brasil, a regra geral é que vai haver sim a incidência do imposto. Tem uma aqui, e tem vários clientes perguntando isso para a gente, se faz sentido manter a estrutura PJ aqui e lá fora. Do holding você já falou um pouquinho, mas tem muito cliente questionando a gente se faz sentido ter uma companhia offshore lá fora. A gente sabe que tem a questão da sucessão em ativos americanos, mas eu queria que você explorasse um pouquinho mais, para quem está pensando em desmontar uma companhia lá fora, como é que faz isso? Então, vem para a física, como é que é a tributação para isso? E se no seu ponto de vista faz sentido você ter ainda manter companhia offshore e os investimentos debaixo da companhia? Basicamente, eu ainda acho que vale, regra geral vale. Claro que tem casos específicos, mas dependendo de valor, dependendo do tipo de ativo, se for um valor mais baixo, tem que avaliar se faz sentido ter o custo, depende do ativo, porque existe isso que você falou, né? Se for, por exemplo, um ativo americano, um não residente, eu falei que nos Estados Unidos a tributação ela é alta
a partir de 12 milhões a 11 milhões de dólares. Mas isso para o residente, né? Para o não residente que tem ativo lá, acima de 60 mil dólares já existe a tributação. Então, se eu tenho um investimento em um papel americano, em caso de falecimento, um residente no Brasil e morre, e sendo superior a 60 mil dólares, já vai haver a tributação. Aí tem que ver a tabela onde vai se enquadrar isso, mas vai haver a tributação, vai haver a incidência do imposto sucessório. Ir para a pessoa física, ele tem alguns inconvenientes, né? Primeiro que precisa ver como é que ele está hoje, em que se a empresa é opaca, se é transparente, se vai haver algum tipo de tributação já na liquidação da empresa, da offshore. E estar na pessoa física tem que ser declarado ativo por ativo, movimentação por movimentação, e cada um dos ganhos que existam ou perdas vai ter que ter um controle disso, e no final do ano vai ver se vai ter imposto, se ainda assim vai ter imposto a pagar ou não. Dependendo do tipo de ganho que tenha, se for um ganho de capital, por exemplo, tem que pagar no mês seguinte, não só na declaração. Depende. Então, caso a caso, mas eu diria que esse movimento de ir para a pessoa física, que muita gente fala, pô, eu estou pagando imposto na pessoa jurídica, acho que a grande discussão e o grande descontentamento de estar na pessoa jurídica opaca, que paga no final do ano sobre o lucro, é a marcação a mercado, né? Eu tenho que pagar que considerar lucro a variação do investimento, mesmo que eu não tenha resgatado, que eu não tenha colocado no bolso ainda. Isso realmente é motivo de muita discussão e muita indignação, mas eu te diria o seguinte, que no fundo, o efeito disso, ele é financeiro, tem um fluxo aí, mas no segundo ano, no terceiro ano, porque a pergunta é, poxa, imagina que eu apliquei lá no papel que eu paguei 80, e no final do ano ele vale 100, ou ele vale 120, eu vou ter que pagar sobre a diferença de 80 para 120, sendo que eu não resgatei esse papel. Mas aí, quando eu resgatar, ele cai para 100. Eu paguei sobre 120, mas eu resgatei 100. Significa que no ano seguinte, a marca d'água já virou 120, que eu paguei imposto. Então, de 120 para 100, eu vou ter um prejuízo de 20, que eu vou compensar no ano seguinte com algum outro lucro, ou nos anos seguintes. Então, o efeito, ele é financeiro, eu estou antecipando o imposto, mas não é o fim do mundo, vamos dizer que não é o grande, assim, depende do caso a caso. É óbvio que antes era 1000 vezes melhor, mas isso não existe mais. Então, eu diria que para quem pensa em liquidar uma empresa, é caso a caso, tem que avaliar o seu caso, olhar o seu tipo de investimento, o valor investido, para ver se faz sentido. Samira, aqui só acrescentando, que a gente tem que lembrar que o imposto de renda foi com dólar de 6,18, né, também, né? Então, quem recolheu o imposto deve estar todo mundo aí abaixo da linha d'água esse ano, né? Exatamente, pagou a 6,19, porque aí tem uma outra, aí é a questão da insegurança jurídica que a gente tem, né? Isso, e é uma legislação super recente, né? De 24, começou a valer em 24, né? E aí a gente fala o seguinte, eles falaram, olha, se você teve um lucro, sei lá, um lucro de, vamos dar um exemplo aqui, 1 milhão de dólares. Teve um lucro de 1 milhão de dólares, você vai pagar 15% de imposto ao dólar de 31 de dezembro. Então, você vai pagar 150 mil dólares vezes 6,19, que era o dólar lá em 24, e aí você fica com 1 milhão de dólares para distribuir o dia que quiser. E mesmo que quando você distribuísse, se o dólar tiver 6, 7, 8, 10 reais, a variação cambial é isenta. Isso é a lei original. Aí, no ano seguinte, eles falaram, olha, mas não é mais bem assim, a variação cambial é tributada, assim, se for positiva. Então, esse tipo de insegurança, realmente, que não faz o menor sentido todo mundo fica indignado com isso, que é uma mudança, se você dá uma regra, aí no meio do jogo muda a regra. Mas esse tipo de problema, então eu diria que se a variação for positiva, vai ter que pagar um imposto sim, essa diferença de 6,19 se for mais. Como hoje está 5
sei lá, 115, 110, 120, aí não, aí eu diria que nesse caso, esse pessoal que pagou a 6,19 não vai ter que pagar, porque o câmbio vai estar mais baixo. Mas os que vão recolher o lucro de 25, que vão pagar o lucro a 5,15, esqueci quanto que estava em 31 de dezembro, mais ou menos isso. Se quando eu distribuir o dólar tiver a 5,20, 5,30, vai ter que pagar, não sobre o principal, mas sobre a variação cambial. Samir, tem Então, mais... vai lá, por favor. não. Tem mais perguntas? Podemos ir falando durante. Tá bom. Ia te perguntar, o que você acha ou o que você recomenda de valor mínimo para ter uma holding patrimonial familiar? Qual é o mínimo para começar? O que faz sentido para a família? Pensando também em ITCMD onshore, né? ITCMD aqui no Brasil, qual é esse momento? Boa pergunta e difícil de responder. A resposta que o advogado mais gosta de dar é depende, né? Mas, assim, eu falo depende mesmo, porque não é só o tributário, né? Tem a questão da proteção da família, a gestão, os pais continuarem, proteger o filho de casamentos. Então, eu acho assim, se for um valor muito pequeno, um imóvel pequeno, talvez não valha a pena. Mas eu diria que, na minha opinião, sempre vale por conta da questão da proteção do patrimônio familiar. Então, a partir de 2 imóveis, acho que já faz todo sentido. Às vezes um já vale. Depende do imóvel, né? Do valor do Depende imóvel, do claro. imóvel. É caso a caso mesmo, viu? Sem Tem que dúvida. aí ver o caso a caso, a família, é caso a caso. E faz sentido ter essa discussão esse ano com as mudanças que vem aí pela frente do ITCMD, certo? Então, ITCMD Total. Brasil, né? Total, porque assim, tudo bem, aquela pessoa que fala, eu não vou fazer porque dinheiro é meu e meu filho que pague o que tiver se sobrar. Tem gente que fala, não sei nem se vai sobrar, eu vou gastar, eu quero ver. Tá bom, esse aí, ok, tá assumindo esse custo adicional. Mas imagina aquele que não faz esse ano e vai fazer o ano que vem, aí não faz sentido. Faz esse ano. Economia gigante. Economia gigante. Samir, vou te fazer uma pergunta que não entrou aqui, não, mas eu fiquei curiosa. Assim, a gente sabe que você tem filhas, e eu queria saber o que você já fez. Assim, quando você pensa, o que que eu tô, o que que eu tô fazendo, o que que eu estou adiantando, o que que você fez para você, o que que os sócios estão fazendo? Assim, boa pergunta, né? Assim, como tenho filhas pequenas, né, que agora estão crescendo um pouco, assim, eu fiz menos coisas. Eu acho que filhos menores de idade, aí de novo tem que ser o caso a caso. Mas a partir os filhos vão crescendo, tal, com essas mudanças, por exemplo, a questão de holding e doação com usufruto, que os filhos não têm gestão nenhuma, isso faz todo sentido fazer. Eu penso, por exemplo, em fazer isso esse ano. Agora, o resto, questão de liquidez, é um pouco. Aí entra a filosofia da coisa, aí entra aquela questão até onde os filhos devem saber o patrimônio dos pais, em que momento eles devem saber, que momento contar. E se eles tiverem acesso a um valor muito alto, será que eles vão ter vontade de trabalhar, vontade de ganhar dinheiro? Aí entra o aspecto também filosófico da coisa. Caso a caso, cada um tem o seu jeito de pensar. Mas tem muita gente que fala, eu não posso, meu filho não pode chegar com 18 anos e estar com a vida ganha, entre aspas, porque ele vai querer ir para a praia, surfar e não vai trabalhar e esse dinheiro vai acabar. Então, assim, com liquidez, a questão é mais complexa e é caso a caso, de novo, depende da família, do filho, quantos filhos, perfil dos filhos, perfil dos pais. Agora, com a parte de imobiliária, de holding, eu acho que aí é diferente, eu acho que aí faz todo sentido porque eles não têm acesso, eles só vão ter acesso na extinção do usufruto, que é com o falecimento dos dois, ou de um, mas aí dá para fazer no falecimento de um, né? Se os pais são sócios, vamos dizer que seja meio a meio, e faleceu um, ele pode definir se a metade vai para os filhos no seu falecimento
ou se a metade fica com o cônjuge 100%, para só liberar para os filhos no dia que os dois não tiverem mais. Ou no dia que alguém quiser abrir mão. Eu posso abrir mão em vida também, renunciar. Então, é muito caso a caso, né, Manela? Porque o perfil de cada família é específico, né? A gente tinha umas perguntas aqui de hold, mas já foram. Deixa eu ver se falta responder alguma aqui, Samir. Acho que a gente tratou Cobrimos tudo. todas elas. Eu não sei se você quer falar alguma coisa final, assim, um cuidado, o que você conselho? Assim, a gente falou aqui, né, rapidamente, obviamente que aqui não dá para a gente falar tudo, mas acho que a preocupação maior que a gente vê nas famílias é assim, a gente quando fala nessas mudanças aqui que a gente está falando tributárias, quer dizer, que realmente o fisco está muito mais voraz, a necessidade de arrecadar, isso mudou muito, né? Então, realmente está mais caro, e aqueles são considerados os super ricos, que nem são tão super assim, às vezes, mas que estão nessa cesta, vão pagar mais imposto, e é quase que inevitável isso. A não ser que faça a saída do país, que a gente não falou aqui, acho que não é objeto agora, mas mesmo saindo do país, vai diminuir muito a tributação, mas se tiver renda no Brasil, mesmo sendo não residente, vai ter que pagar aqui. Mas, obviamente, que se eu sair do Brasil e tiver renda no exterior, eu não pago nada no Brasil, por exemplo. Eu diria que vale a pena realmente avaliar este ano, ainda estamos em março, dá tempo, e ver e pensar o que realmente vale a pena já fazer, de acordo com os filhos, com a idade, qual é o perfil, em que momento os filhos ter essa conversa em família, porque uma das grandes, né, que a gente vê acontecer, vocês devem ver aí também, a gente aqui vê muito, é briga entre herdeiros por dinheiro. Isso é muito comum. E isso destrói, além de destruir a família, destrói o patrimônio também. Então, em que momento fazer isso, ou como fazer isso para que haja uma harmonia dentro da possibilidade. Para quem tem um filho é mais fácil, para quem tem mais de um, os filhos casam, entram os agregados e os interesses começam a mudar. Então, e o dinheiro é bom, mas é ruim, né? É bom, quer dizer, é bom, mas tem que saber usar, tem que saber. Então, assim, isso eu diria que se eu puder dar uma mensagem, é tentar organizar isso dentro das características de cada família e achar a melhor forma de se transferir isso mais econômica, e que eu diria que até mais que o econômico, que o financeiro, que o tributário, é manter a família unida e o patrimônio preservado dentro do núcleo familiar, que são os filhos. Agregado, dentro também dos limites legais, que nunca é 100%, mas o agregado, os pais querem que utilize, que usufruam, desde que estejam dentro da família. Se não for mais da família, regra geral é que eu quero proteger dentro do núcleo. Então, isso dá para se fazer, nunca 100%, mas bastante, dá para proteger muito com todos esses mecanismos aí que a gente falou. E aí depois a gente, de repente, marca uma outra para falar só disso. Seria ótimo, né? Acho que esse é um assunto que todo mundo tem muito interesse para ouvir também, Samir. Legal. Quando vocês quiserem, estou à Samir, disposição. super obrigada, a gente está chegando no fim aqui. Eu falei, só não foi melhor que é isso que você falou, é só aumento de imposto, né? Eu quero ver um dia que a gente consiga fazer uma live que você vai dar notícia boa para a gente, mudança tributária, tá? Assim a gente Tá baixo. espera. Diminuir imposto, se a gente for A gente esperar, vai nunca demorar. viu aqui. Não, e a gente estava rindo que era para simplificar, né? A gente tá falando, Ah, contador vai ter trabalho, tributarista, contador vai ter trabalho aqui para fazer imposto ano que vem. Vocês vão ter Bem bastante colocado. trabalho. Eu esqueci de falar isso, bem colocado, né? O grande discurso era que a reforma iria simplificar. Mas quando a gente fala em imposto de renda mínimo, uma loucura.
vai ser Não uma ficou loucura. mais simples, né? Não está Isso ficando mais simples. Isso é para o ano que vem, né? Essa loucura é para o ano que vem. Para essa declaração agora, que todo mundo vai ter que fazer agora, não tem essa questão ainda do imposto de renda mínimo, tá? Então, não confundam e não precisa se preocupar nesse momento. Deixa para se preocupar a partir de junho. Todo mundo vai sentir saudade do como é que fazia imposto de renda, né? Agora, É, ainda saudade de como é que era fácil. Samir, exatamente. super obrigado. A gente espera te ver de novo, que acho que com outros temas a gente também pode dar uma olhada com os clientes, o que tem de tema interessante. Você compartilhou algumas apresentações com a gente, aquela dissertação a gente achou muito bacana também. Espero que a gente possa te ver aqui mais vezes. Muito obrigado. Obrigada a todo mundo, boa noite e a gente se vê numa próxima. Obrigada. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau.